Olá pessoal, tudo beleza? Aqui é o professor Jefferson Piscin e hoje nós vamos continuar aí o nosso conteúdo sobre secagem, falando sobre um conceito muito importante aí na secagem que é a respeito da umidade de equilíbrio, certo? O que é a umidade de equilíbrio? Vocês viram, quando nós falamos em comportamento geral da secagem, vocês viram que existe um patamar de umidade durante a secagem, a qual o conteúdo de água ele não pode ser reduzido, né? E esse conteúdo de água ele se chama de umidade de equilíbrio, certo? O que acontece, né? Como todo sistema de fases, né, nós temos um equilíbrio entre a fase, no caso, a fase do sólido, que está sendo seco, com a fase do gás de secagem, que está em torno desse sólido. Portanto, em um determinado momento da secagem, quando esse equilíbrio é atingido, né, nós não temos mais o fenômeno de transferência de massa do conteúdo de umidade presente no sólido para a fase gasosa, né? Portanto, nós temos uma condição de equilíbrio. Essa condição de equilíbrio, chamada então de umidade de equilíbrio, ela representa um parâmetro que a gente pode analisar através da pressão de vapor. Ou seja, quando a pressão de vapor no sólido é igual à pressão parcial de vapor no gás de secagem. Então vejam que nós temos um gás de secagem. Quando esse gás de secagem, quando esse sólido atinge uma determinada temperatura em que a pressão de vapor dele se iguala à pressão de vapor no gás de secagem, né, nós temos então um equilíbrio de fase. E um contraponto a isso, nós temos que a umidade livre é toda aquela quantidade de umidade que excede, né, essa condição de equilíbrio. Então, é propriamente aquela quantidade de água né, ou líquido que pode ser removido do soluto, certo? Pela secagem. Então, vejam, que a umidade livre, aqui é importante nós salientarmos uma questãozinha, né, principalmente o pessoal aí da engenharia de alimentos, não deve ser confundido com a questão de água ligada ou não ligada, né? Essa umidade livre, ela é uma condição de equilíbrio física relacionado com a pressão de vapor no gás de secagem. Nós temos que lembrar que durante a secagem, né, se o gás não é renovado com certa constância ou em um determinado momento, ele atinge também uma condição de umidade, né, que faz com que a gente tenha então um valor de equilíbrio dentro de umidade de equilíbrio dentro da fase sólida, tá? Essa umidade livre, ela não inclui só a água ligada, né, mas também inclui a água não ligada que está ali no interstício do sólido, né, porém, numa pressão de vapor semelhante à pressão de vapor do gás de secagem. Tá? Por que a umidade de equilíbrio ela é importante, né? Primeiro porque ela define as condições de secagem, né? Então a condição final da secagem. Essa umidade livre ela vai dar uma determinada condição de umidade final no material, né? E por consequência essa condição de umidade final vai estar associado com a atividade de água do produto. E aí, de novo, nós fazendo uma relação com a área de alimentos, né, que é uma das áreas mais importantes aí da secagem, né, da área da engenharia de alimentos, né, a atividade de água ela está relacionada aqui com o crescimento de micro-organismos. Então, sempre que eu quero, né, fazer a secagem com um método de conservação de alimentos, e é um dos principais objetivos dela, né, as condições finais aqui do produto, elas devem garantir que
uma porção aqui de micro-organismos, principalmente bactérias, fungos e leveduras, né, não tem um crescimento, ou seja, a atividade de água ela tem que estar sempre abaixo de 0,80. E esse valor de 0,80 ele está então relacionado à umidade de equilíbrio do nosso material. Essa essa relação ela é dada por que a gente chama de isotermas. Isotermas, tá? Isotermas de absorção de umidade. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma relação, né, que faz essa relação aqui entre a umidade de equilíbrio, aqui faltou um ezinho, já corrigindo, e a atividade de água. É comum representar na área de alimentos a atividade de água e em outras áreas a umidade relativa. Por que, gente, que isso tem uma relação? Porque lembre que a atividade de água, né, nada mais é do que a água livre para realizar transformações químicas ou bioquímicas dentro do alimento. Então, vejam, se nós temos aqui um alimento, né? E dentro desse alimento nós temos, deixa eu pegar aqui em outra cor, nós temos água livre, água disponível para realizar reações químicas ou bioquímicas. Essa atividade de água, então, ela está associada com a umidade relativa do ambiente que o material está exposto. Então vejam que a atividade de água é a umidade relativa do ambiente que ele está exposto dividido por 100, ou seja, a umidade relativa aqui em percentual dividido por 100%, ela só é a umidade relativa expressa na forma de uma fração e não de um valor percentual. Então, esse comportamento da relação da umidade de equilíbrio com a atividade de água, lembrando que aqui a gente está vendo conceitos importantes para equipamentos, para o processo de secagem, e não o lado mais científico dessa questão, né? Esse comportamento, né, ele pode se diferenciar aqui, né? Pode se mostrar em diferentes classes, né? Por exemplo, aqui no 1, né? Vejam que aqui no 1 eu tenho um material que ele mesmo em altos valores de umidade de equilíbrio, né? Ele tem uma atividade de água relativamente baixa. Já aqui, por exemplo, esse comportamento do material, que a gente pode dizer aqui de 3, se eu pegasse a mesma condição, né? Se eu pegasse essa mesma condição, vocês viram que para uma mesma umidade de equilíbrio, eu já vou ter uma atividade de água alta no material. Portanto, gente, é super importante eu ter a informação do comportamento do material, não só não só pela questão de secagem, né? Afinal de contas, a secagem, né, ela é um processo que, se vocês olharem aqui, isso aqui não é tempo, né, gente? É umidade. Então, a secagem ela acontece daqui para cá, ó, tá? Daqui para cá, ó, né? Ela tem esse sentido aqui no tempo de secagem, tá? Então, ele é um processo que vai depender também de como essa umidade de equilíbrio se apresenta. Afinal de contas, eu nunca vou conseguir passar essa linha aqui num processo de secagem, mas também ela vai ser super importante no armazenamento. Por exemplo, se eu pego esse alimento aqui e defino uma umidade final na secagem aqui, vou botar aqui umidade final, né, na secagem aqui, quando eu armazenar ele dentro de um ambiente fechado, aqui, ó, dentro de um ambiente fechado, né, uma embalagem, por exemplo, que não permite difusão de vapor na sua superfície, tá? Esse produto aqui,
ele vai ter uma umidade relativa aqui de, sei lá, 0,3, por aí. Ou seja, perfeitamente, ele vai ser perfeitamente armazenado sem problema algum. Agora, se for esse outro produto aqui, ó, o que que vocês vão observar? Que ele já vai ter uma umidade de 0,8, né? Ou seja, aqui eu já posso ter problema de desenvolvimento de algum tipo de micro-organismo, tá? Então vejam que esse processo de secagem, né, ele vai influenciar muito nas condições de armazenamento, tá? Então eu vou sempre definir o fim da secagem pela condição de atividade de água e pela umidade de equilíbrio. Então, como eu falei, esses gráficos aqui se chamam isotermas de secagem e se a gente olhar mais pelo viés científico, né, não só questão de armazenamento, aqui como colocado, a gente já colocou bastante, né, também não só sobre a condição de velocidade de secagem, né, afinal de contas, quando a gente tende a secagem chegar próxima a, a essa condição, a taxa de secagem ela baixa bastante, é aquele fim da secagem que a gente viu no comportamento lá de secagem, né? Não só informações sobre a taxa de secagem, mas também ele dá informações sobre o material, tá? Então, material mais hidrofílico vai ter um comportamento, material menos hidrofílico vai ter outro comportamento. Então, isso vai ser super importante ali para definir as condições de secagem. Aí, por exemplo, né, eu quero secar deixa eu apagar aqui, né? Eu quero secar esse componente 3 aqui, né? E eu preciso ter uma atividade de água aqui de 0,5, tá? Então vamos colocar aqui o 0,5 como atividade de água final, né? E essa é a isoterma na condição de secagem. Então vejam, se eu secar nessa condição, né, eu vou chegar lá no equilíbrio. Mas o ideal é que o ar de secagem esteja quanto menor a umidade relativa do ar dele, né, melhor, tá? Então o ideal é isso, eu secar sempre abaixo da condição de atividade de água, de umidade de equilíbrio, né, da relação aqui de umidade e equilíbrio para atividade de água. Isso é uma coisa normal em secagem, né? Afinal de contas, normalmente a gente condiciona o ar de secagem para uma condição de temperatura maior, né? Então a gente tem uma redução da umidade relativa do gás de secagem, tá? Porém, tem todas as questões de armazenamento, né? Então vejam que em determinadas condições, né, nós vamos ter uma secagem melhor ou pior. Mostrando aqui alguns exemplos para vocês, esse aqui é um trabalho que nós desenvolvemos há um tempo atrás, ex-alunos da engenharia de alimentos, né? As isotermas de secagem de ricota. Então a ricota ela tem um problema, a ricota ela é um, digamos assim, apesar de ser um produto, né? Mas ela é um produto obtido a partir do soro de leite, né? Então ela normalmente é incorporada em queijo ralado e algumas indústrias então elas acabam secando a ricota para incorporar ela em queijo ralado, né? E aí por demanda de uma indústria eles estavam com problema de produto fungando, né? Enfim, produto estragando, decompondo por conta do processo de secagem. Então eles precisavam definir qual era a umidade final aqui do produto. Vamos colocar um X aqui só para ficar. Se bem que não, acho que não é o correto colocar o X, porque o X é a razão, tá? Então vejam aqui o comportamento da secagem a 5, 15 e 25 graus Celsius. Então uma condição de armazenamento refrigerado, uma condição resfriado, desculpa, uma condição intermediária e uma condição, digamos assim,
sem resfriamento, que é o comum a gente ver em queijos ralados, né? Então, tirando esse outlierzinho aqui da curva, né? Vejam que o comportamento ele ficou todo muito próximo aqui, né? Todo bem próximo aqui, esse comportamento aqui, ó, né? Então aqui está mais ou menos o comportamento nas diferentes temperaturas. O que se observou então, gente? Vejam que para a gente garantir, ela tem um comportamento muito semelhante a, a essa curva aqui, né? Um comportamento muito semelhante à curva 2 aqui, ao formato de isoterma número 2. Então, para que nós garantíssemos uma condição abaixo de 0,80, né? E foi pretendido chegar até abaixo de 0,60, né? Então nós tínhamos que ter uma umidade, uma umidade de equilíbrio de 10%. Aqui percentual em base úmida, tá? Se nós fizermos a conversão de base seca para base úmida, né? Isso ia dar 10%, daria... Deixa eu pegar aqui a calculadora. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Então, 10% aí nós teríamos o quê? 10 gramas de água e 90 gramas de sólido, né? Então, nós teríamos um, uma, uma umidade de equilíbrio, tá? Uma umidade de equilíbrio, tá? Em torno de 0,11 kg de água por quilograma de sólido seco, tá? 0,11 kg de água por quilograma de sólido seco. E eles estavam secando aqui, ó, só até mais ou menos 15% de umidade. Então vejam que 15% de umidade, especialmente aqui, ó, a 15 a 25 graus Celsius, né? Tu já vai pegar aqui numa faixa muito próxima a 0,8, tá? Então eles estavam, por isso que eles estavam com um problema de fungar, tá? Então, resolvido o problema, passaram a secar até 10% de umidade, né? Eles conseguiram resolver o problema, tá? Aqui alguns outros trabalhos, então vejam, por exemplo, aqui uma isoterma de equilíbrio de bagaço, a bagaço de cana-de-açúcar. Então, olhem que a umidade de equilíbrio, aqui sim, quilograma de água por quilograma de sólido seco, né? Ela é uma isoterma bem, sai aqui bem da base, né? Então, se a gente quer ali 0,6, 0,8, né? Vocês vão ver que eu posso manter uma umidade, né, que é relativamente alta aqui. Então, ela entre 0 e 0,6, né? Eu tenho uma amplitude aqui de atividade de água para uma umidade que praticamente não tem que decrescer, tá? Aqui nós temos uma curva de equilíbrio de farelo de soja, um comportamento semelhante aqui bagaço, né? Aqui um material rico em carboidrato, aqui um material rico em proteína, né? Mas vejam que aqui ela já está um pouquinho mais alta, ó. Então olhem aqui, se eu quiser manter um 0,6 de atividade de água, né? Eu vou precisar aqui, tá? Em torno de 0,12, 0,13, bem semelhante à ricota, bem próximo ao valor da ricota. E aí vocês estão vendo aqui essas linhazinhas aqui, ó, e uns nomes estranhos aqui. Eu não vou entrar nesses detalhes, ó. E uns nomes estranhos aqui que representam o que é cada linha, tá? Tá um pouquinho difícil de ver, mas se vocês pegarem aí o arquivo original, tá? Vocês vão conseguir ver com melhor qualidade. O que são essas linhas, gente? Eu não vou entrar nessa parte, tá? Porque essa parte é uma parte mais científica do estudo de isotermas de secagem. Essas linhas são modelos, são equações fenomenológicas ou empíricas
que representam esses dados experimentais. Então, ou seja, eles pegam algo que é descontínuo, que são pontos, né? E eles acabam ajustando, eles acabam se ajustando a esses dados experimentais e fornecendo então uma equação de forma contínua que eu posso, né, representar esses dados experimentais. Então, exemplo, o modelo de Helsin, o modelo de BT, o modelo de GAB são modelos bem convencionais, Henderson e Thompson, Luikov. Então são modelos, são equações empíricas, semi-empíricas ou fenomenológicas que representam esse dado experimental. Mas isso fica um conteúdo, né, extra aí para quem vai fazer pesquisa na área de secagem, aí dá uma olhada a respeito disso, tá? Aqui de novo, né, nós temos as isotermas de secagem ajustadas à equação de Helsin, né? A equação de Helsin ajustada aos dados de secagem a 10 e a 15 graus Celsius de arroz em casca, né? A 10 e 20 graus Celsius aqui, como eu comentei. Então, observem aqui o efeito do quê? O efeito... Então, observem aqui, pessoal, o efeito da temperatura, né, sobre essa condição. Então, de novo, se eu pegar aqui a 6 graus Celsius, tá, a 60% de umidade relativa, ou 0,6 de atividade de água, né, vejam que a 20 graus Celsius, para eu armazenar 20 graus Celsius, eu preciso uma umidade inferior, uma umidade do material inferior, né, a umidade a 10 graus Celsius, tá? Então vejam que a temperatura de armazenamento, em algumas vezes, ela vai influenciar bastante nas condições as condições necessárias para a secagem, tá? Aqui a nossa querida espirulina, né? Bastante difundida aí nas nossas pesquisas do grupo de pesquisa da UPF, na área de alimentos, na área de engenharia química, na área de engenharia ambiental, tá? Então a nossa querida e amada espirulina também a diferentes temperaturas, né, de 10 a 30 graus Celsius, né? Observe-se que aqui em 0,6 tem uma pequena influência, então de novo, ó, 10, 30 e 20, né? Mas aqui quando a temperatura baixa, aqui quando a atividade de água precisa ser mais baixa, a gente já tem uma influência maior da temperatura, tá? Então, esses são alguns dados para exemplificar o comportamento da umidade de equilíbrio em função da umidade relativa do gás de secagem, lembrando, né? Então, se eu tenho um gás de secagem com determinadas condições, eu vou ter as condições de secagem limitadas à umidade de água, de equilíbrio, né? E também em relação ao armazenamento do produto, né? Até quando eu tenho que secar para que o meu material possa ser armazenado adequadamente, sem que ocorra problemas de transformações químicas ou bioquímicas devido. A gente falou bastante micro-organismos, mas não é só micro-organismo, a água também está associada a diversas transformações químicas, né? Então, devido então à presença de água. A gente falou bastante água, mas isso também vale a outros tipos de solvente. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a importância da umidade relativa do gás de secagem, sobre as condições de umidade de equilíbrio, a importância da umidade de equilíbrio sobre a atividade de água num produto que vai ser posteriormente armazenado. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado aí um pouquinho daquilo que eu sei a respeito. Tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.